Com a crise econômica e os juros altos na hora de fazer um empréstimo comum, explode o número de créditos consignados no país. E os idosos são os que mais aderiram à modalidade que desconta o valor direto da aposentadoria. O aumento foi de 14% no ano passado. Exercício sob medida para atletas e amadores. Essa é a proposta de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Educação Física da Unesp. Na entrevista do dia, a advogada Dina Alves analisa o cenário crítico das prisões no país, a exemplo do que ocorreu em Bauru, no CPP-3. Boa noite. Com a crise econômica e o desemprego, quem tem dívidas acaba recorrendo a empréstimos. E o crédito consignado é uma das opções mais atrativas por causa dos juros baixos. No ano passado, essa modalidade cresceu 14% por causa de um público bem específico. Entre os aposentados e pensionistas, o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que vem crescendo. Eu fiz empréstimo, sim. Pegar 3 mil cruzeiros para pagar com 5 anos, agora ainda falta 2 anos para terminar. Meu salário, graças a Deus, tá dando para viver ainda. Nunca precisou fazer um empréstimo, então? Não, empréstimo faz, mas não que sem o empréstimo também passa. Mas tem também quem controle os gastos e queira passar longe dos empréstimos. Eu sou bem regulada e eu evito fazer empréstimo, tanto é que esses empréstimos consignados é um assalto. No meu caso, eu não posso reclamar não, tá bom, para mim tá bom, porque eu sou sozinho. No ano passado, os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS bateram recorde, ultrapassando os 98 bilhões de reais, segundo o Banco Central. O valor representa um aumento de 14,3% em relação ao crédito concedido em 2015. E a expectativa para esse início de 2017 é de que esse total passe dos 100 bilhões de reais. A crise política e a facilidade para obter o empréstimo consignado são as razões para o aumento. É um crédito muito barato, principalmente para aposentado e pensionista. Ainda mais nesse momento de crise, pode ver que os números de crédito de empréstimo comum diminuem e o consignado aumentam, porque muitas pessoas recorrem ao consignado de algum parente que esteja aposentado por ser um crédito muito mais barato. E muitas vezes muita gente pega o consignado para quitar outras dívidas, como cheque especial, cartão de crédito. O que é vantajoso, porque é um juros muito mais barato, um custo muito menor. Mas tem que tomar cuidado, além de tomar esse empréstimo consignado para pagar outras dívidas, tem que ter muita disciplina para conseguir adequar os gastos a essa nova realidade da pessoa. Nesse tipo de crédito, as parcelas são descontadas diretamente dos vencimentos da pessoa. No caso do idoso, o valor da aposentadoria vem com as dívidas já subtraídas. Por isso, a parcela não pode comprometer mais que 35% da renda do beneficiário. A Adriana é proprietária de uma empresa financeira e notou o aumento na procura pelo crédito. No ano de 2016, a gente já sentiu uma procura, um aumento da procura maior, até pelo momento econômico do país, né? Agora, esse começo de ano agora, janeiro, fevereiro, devido ao aumento salarial, que libera margem, né, para o aposentado, pensionista, então o aumento foi em torno de uns 40%. Quem não consegue mais fazer o crédito consignado pode acabar com dívidas ainda maiores em outros empréstimos. Por isso, controle financeiro é fundamental. A maioria deles já estão com a renda muito comprometida, já não existe mais operações, porque às vezes o cliente tem alguma operação ali que dá para fazer uma portabilidade, refinanciar algum contrato. Agora tem cliente que já fez tudo o que podia, então ele não tem mais como levantar recurso no consignado. Então ele parte para essas financeiras que cobram juros muito altos e que acaba piorando muito a situação da pessoa, né? Porque acaba virando uma bola de neve. Para evitar que as finanças fujam do controle, o Sindicato dos Aposentados de Bauru procura orientar os filiados. A organização conta com uma cooperativa de crédito para concessão de empréstimo consignado. Nós aqui orientamos essas pessoas para fazerem empréstimo na última consequência mesmo. O objetivo nosso é tirar
esses aposentados da crise econômica, tirar eles da dívida. Mas antes de adquirir o crédito consignado, alguns cuidados são necessários. Tudo tem que ser analisado os juros, o custo da dívida, né? Se o custo da outra dívida é muito maior do que o empréstimo consignado, sim, é recomendável. Mas também, além de pegar esse empréstimo para pagar essa outra dívida, é importante que se controle nos gastos e tenha muita disciplina, porque não adianta nada pegar um empréstimo para pagar cheque especial e cartão de crédito e continuar usando cheque especial e cartão de crédito. Vai virar uma bola de neve e não vai conseguir pagar mais. Hoje, o prefeito Clodoaldo Gazeta reuniu a imprensa para fazer um balanço dos 2 primeiros meses à frente de Bauru. Ele destacou os problemas enfrentados nesse início de mandato, principalmente relacionados às chuvas acima da média que caíram em janeiro, e pontuou as medidas que têm sido tomadas para a recuperação da cidade, como a força-tarefa tocada por várias secretarias. Gazeta também citou a necessidade de atualizar leis municipais para dar mais transparência para a concessão de áreas a empresas, por exemplo. Falou ainda da dificuldade orçamentária e da busca por emendas parlamentares para a construção do Centro de Referência em Urgência. O prefeito participaria ao vivo do Unesp Notícias de hoje para comentar essas ações. A entrevista estava confirmada, mas foi cancelada pela assessoria de imprensa da prefeitura agora no fim da tarde. A quinta-feira amanheceu com chuva em Bauru em grande parte do estado por causa da formação de áreas de instabilidade. A previsão é de que o tempo continue assim nos próximos dias. Até o fim de semana, o tempo continua instável, com aberturas de sol intercaladas com chuvas a qualquer hora do dia. Essa tendência vale para todas as regiões paulistas. Bauru, portanto, deve voltar a ter chuvas amanhã. Agora, a umidade do ar é alta, está em 89%. Não venta neste momento. Hoje, a mínima ficou em 21 e a máxima foi de 28 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 21 e 30 graus. Depois do intervalo, a advogada Dina Alves analisa o cenário crítico das prisões no país, a exemplo do que ocorreu em Bauru, no CPP-3. E ainda hoje você vai conhecer um projeto de extensão da Unesp que usa o atletismo como prática esportiva em qualquer idade. Voltamos num instante só. No fim de janeiro, o Centro de Progressão Penitenciária 3 de Bauru foi incendiado durante uma rebelião. Cerca de 150 presos fugiram na ocasião. O episódio foi só mais um exemplo do cenário crítico das prisões no país. Sobre esse assunto, nós conversamos com a advogada Dina Alves, que pesquisa a situação carcerária, principalmente das mulheres negras. Ela esteve aqui na Unesp para participar do debate Encarceramento em Massa, Racismo e Violência. O repórter Murilo Barbosa bateu um papo com ela. Dina Alves é advogada e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Ela se dedica ao estudo da situação carcerária de mulheres negras no Brasil. Dina, o Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária no mundo, com quase 700 mil pessoas presas. E é um número que aumenta a cada ano. Quais são os fatores que causam e que influenciam esse aumento da população carcerária no Brasil? Bom, o primeiro fator de incentivo a esse encarceramento é o racismo, porque a prisão é um instrumento de dominação de raça. Agora, claro, tem o desemprego, tem vários fatores, né? Porque a população carcerária é uma população predominantemente negra, pobre, desempregada, banguela, uma população que exerce atividades informais antes de ser preso, então são vendedores ambulantes, são carroceiros. Na pesquisa mesmo que eu fiz, das 10 mulheres que foram entrevistadas, a maioria das mulheres estavam desempregadas e outras eram carroceiras, trabalhava carregando papelão na rua. Então são vários fatores, mas o que estrutura de fato é o racismo, porque a gente tem um judiciário racista. Nós temos um Brasil hoje, de um lado, marcado por mortes e rebeliões nos presídios, exemplo do que acontece no norte e no nordeste do país, e de outro lado, policiais que muitas vezes se paralisam, acabam cruzando os braços. A gente tem um exemplo recente agora que aconteceu no estado do Espírito Santo. A que a gente pode atribuir esse cenário? O cenário político atual.
Há várias questões, né? Tem questão econômica, tem questão a própria, né, o que eles chamam de crise política, que eu não acredito que é uma crise política, que eu não acredito que seja uma crise do sistema penitenciário, as rebeliões, né? As rebeliões é só uma expressão maior do que é o Estado mesmo, do que é esse Estado que a gente tem, que a gente muitas vezes faz manutenção da existência dele. Então, não foi uma omissão do Estado que aconteceu no Amazonas, no complexo penitenciário. Muito pelo contrário, foi a essência maior do Estado atuando, em deixar corpos, em deixar pessoas despedaçadas pelo chão da penitenciária. E a questão dos policiais é isso, o policial é só um braço do Estado. O policial também é um ser humano explorado. Ele também faz parte de uma classe trabalhadora. E aí eu acredito que o próprio policial tem que ter essa consciência e reconhecer em que lugar que ele está, né? E para que ele recebe, por exemplo, quase R$2.000 por mês. Então é a expressão maior do Estado que funciona assim muito bem. Não é que o Estado está falido, não é que tem uma crise, não existe. É isso que está colocado para nós. Dina, a população negra é a mais afetada hoje no sistema prisional. Dados do mapa do encarceramento mostram que 60% ou mais das pessoas hoje em presídios são negras. Por que a gente tem um índice assim tão alto? Bom, primeiro porque nós temos um poder judiciário racista. À medida que mais de 80% dos juízes brasileiros são brancos. Essa é uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2003. Né? Então, se a gente tem um judiciário branco, né, nos seus lugares privilegiados, qual é o olhar desse juiz para uma superpopulação dentro dos presídios? Qual é o olhar? Então, isso diz muito sobre a nossa matriz de dominação histórica. Isso é uma expressão maior dessa colonialidade da justiça. A justiça ainda é uma colônia lá de trás. Assim, a gente vive num contínuo penal. É o que a gente chama de sair de uma situação de abolição, né, de abolição da escravidão, mas continuar repetindo as mesmas práticas, no que a gente chama hoje de país democrático, de Estado democrático de direito. Mas as instituições burocráticas, as instituições de justiça continuam reproduzindo práticas racistas. Então, o próprio olhar do judiciário é um olhar racista, sim. As próprias sentenças, os jargões jurídicos de personalidade deformada para o crime. Várias sentenças judiciais, quando um juiz vai julgar, essa expressão está colocada lá. E aí a gente percebe uma grande teoria de uma justiça lombrosiana, as teorias do século XIX, de Lombroso, aí viva no nosso judiciário hoje. Dina, pensando na questão da violência, qual que é o cenário que a gente tem hoje e como que a gente pode atuar para diminuir a violência tanto dentro quanto fora dos presídios? A violência, tanto fora quanto dentro do presídio, é uma responsabilidade do Estado. Né? Então, acho que a gente precisa primeiro pensar que Estado que a gente tem, que governo que a gente tem, quem compõe esses ministérios, secretarias que produz essa violência também, porque é uma violência produzida. A própria mídia, né, fascista, a mídia aí maior, ela produz essa violência cotidianamente. Ela produz vulnerabilidades nas pessoas, né? As pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas. Então, acho que teria que pensar como que a gente pode se organizar sem colocar o Estado como fator central. Se organizar entre movimentos, se organizar, a própria esquerda se organizar para buscar discursos alternativos, para buscar práticas alternativas e para radicalizar um pouco mais no seu discurso contra o Estado. E não para fazer manutenção dessa ordem que está aí, da ordem que mata, que extermina. Hoje o Brasil mata muitos adolescentes negros, muitos jovens negros. Essas rebeliões, se a gente for fazer de fato assim, a contagem de quantos corpos negros são despedaçados, lá no caso do Amazonas, por exemplo, os corpos eram pedaços de pessoas, braços, pernas, e os presos que tiveram que tirar esses pedaços de corpos e jogar para fora da penitenciária, para o ML pegar esses corpos e levar. E muitos não acharam, até hoje, cabeças e outros órgãos. Então, isso é responsabilidade do Estado, né? E a gente não pode pagar esse preço.
a gente reparar o erro do Estado. Eu acho que a gente tem que começar a repensar as nossas práticas cotidianas em movimentos aqui fora, sem colocar esse Estado como centralizador e fazer manutenção dessa ordem que já não serve. Pelo menos para determinados grupos, não. Essa ordem, esse Estado, ele é feito para fazer manutenção de privilégios de uma elite branca, conservadora, homofóbica, racista. E justamente essa violência é produzida para o Estado para fazer manutenção desses privilégios. Tem que existir violência para uma classe dominante. Tem que existir polícia para proteger o branco, o rico. Tem que existir, porque nós somos os inimigos. Né? Um indígena andando num bairro do Morumbi, por exemplo, em São Paulo, né? Pensando em São Paulo, é um inimigo. O menino Ítalo, um menino de 10 anos, negro, que a polícia matou e a população fez manifestação a favor dos policiais, falando foi legítimo para fazer manutenção da ordem. Um exemplo desse super encarceramento que existe hoje no Brasil, 40% das pessoas presas são presos provisórios. São pessoas que tinham que estar esperando a sua condenação em casa, não dentro do presídio. Isso para um grupo historicamente discriminado, que são os negros e os indígenas. E principalmente as mulheres negras, que hoje compõem um universo enorme de prisão, né, de presas, principalmente em São Paulo. Então, acho que a população, né, os movimentos, a própria universidade, né, os próprios universitários está dentro desse espaço, mas fazer produção também de discursos alternativos de mudanças para o que se entende de violência. Certo. Dina, muito obrigado pela sua participação no Unesp Notícias. No próximo bloco, a gente mostra que é possível praticar atletismo sem ter a meta de se tornar um atleta olímpico. É um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp que atende à comunidade em geral, com atividades específicas para cada aluno. Voltamos num instante só. Um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp leva a prática do atletismo para o público em geral, de acordo com a necessidade de cada aluno. E os objetivos são variados: melhorar a saúde, se livrar de remédios, ganhar condicionamento físico para disputar provas de ruas. O importante é que as atividades são feitas com supervisão constante. Na Praça de Esportes da Unesp, esta turma se prepara para um treino de atletismo. Eles fazem parte do projeto Atletismo na Unesp, dos fundamentos ao aprimoramento. O objetivo é alcançar o pódio nas competições pessoais, ou seja, superar os próprios limites e melhorar as condições físicas. Entre alongamentos e corridas encontramos o Roberto, que tem 59 anos e há 3 participa da atividade. A largada nas pistas foi dada por questões de saúde. Eu tomava 5 comprimidos de pressão e tinha bastante peso na época. E comecei a praticar por conta na rua, mas aí acontecia muitas lesões, contusões, aí eu descobri o projeto, o pessoal começou a trabalhar no fortalecimento e praticamente as lesões sumiram em 2015. Daí para frente foi melhorando o tempo de corrida, as atividades e estou aqui até hoje. Com atividade física regular, Roberto foi dispensado dos remédios. Mas será que ele pegou o gosto pelo esporte? Ninguém gosta de fazer exercício. Você vem por uma questão de saúde para melhorar, mas com o decorrer do tempo você vai pegando o ritmo, pegando o condicionamento físico, disputa uma prova de bike, uma prova de corrida, triatlo, aí você começa a se envolver e quando você não vem, você sente falta, né? Adriana tem 48 anos e enfrentou um câncer de mama. Depois de recuperada, ficou impossibilitada de praticar atividades físicas pesadas, mas encontrou no projeto da Unesp a chance de manter a saúde em dia. Ajuda muito. Primeiro porque é comprovado que a atividade física reduz a reincidência do câncer, a chance de ter um novo câncer. Então, só por aí já vale a pena. Depois eu desenvolvi também, devido à quimioterapia, a rádio, o metabolismo fica todo alterado, eu comecei a ter colesterol e triglicérides, mesmo estando dentro do peso. E com o projeto eu reduzi isso. Hoje eu tomo assim, um remédio que é como se fosse uma dose homeopática. Além da melhora na saúde, Adriana se beneficia com o atendimento que recebe no projeto. O primeiro 200 metros você vai caminhar. Depois você vai correr 3 voltas.
e terminar com 200 metros caminhando. É um tratamento VIP aqui, não tem nem o que falar. É realmente excelente, cada um no seu limite, no seu tempo, de acordo com a sua necessidade. Os monitores ficam atentos a todos os detalhes para garantir que os treinos atendam o que cada participante precisa. O trabalho vai desde a avaliação física até a montagem dos treinos. Geralmente, quando a pessoa chega, a gente explica para ela como funciona o projeto, que dias ele acontece, e a gente faz uma anamnese, que a pessoa vai preencher alguns dados pessoais e algumas perguntas para saber como é o dia a dia da pessoa e quais são os interesses dela com o projeto. Aí, a partir dessa anamnese, a gente procura adequar ela em um dos grupos que o projeto tem, e a partir disso a gente vai montar o treinamento dela. O projeto de extensão universitária Atletismo na Unesp, dos fundamentos ao aprimoramento, oferece à população a oportunidade de praticar atividades físicas personalizadas. A iniciativa, que existe há 13 anos, ajuda as pessoas a alcançarem objetivos por meio do esporte. Esse público ele é bem diversificado em idade e também em objetivos. Nós temos aqui pessoas que buscam o projeto com o objetivo de aprimorar a condição física para participar de provas de rua, né? Algumas para melhorar a sua condição física, porque vão participar de testes de aptidão física relacionados a concursos públicos, então eles precisam normalmente correr aquela prova de 12 minutos, o teste de Cooper, então procuram o projeto para se condicionar. E tem pessoas que buscam com o objetivo de saúde. O trabalho nas pistas dá resultado. Carlos é atleta veterano, tem 63 anos e está no projeto há quase uma década. Além de benefícios para a saúde, a atividade física melhora a vida social do Carlos. Aqui o ambiente é muito gostoso, sabe? Aqui a gente integra com o pessoal de todas as idades. Eu me sinto até mais respeitado em função do esporte do que da minha frequência, da minha assiduidade aqui. Eu acredito que até o pessoal se espelha um pouco em mim, sabe? De um jeito ou de outro acaba se espelhando, né? Então isso para mim também é um prazer muito grande. E ele ainda vai correr muito mais. Até quando minhas pernas aguentarem. E se você se animou e quer participar, é só procurar a equipe do projeto na Praça de Esportes da Unesp, que fica na Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1401, no Jardim Vargem Limpa. Os treinos são às segundas, terças e quintas-feiras, das 6 às 7h30 da noite. O Unesp Notícias fica por aqui, mas na internet você pode rever o nosso conteúdo no site da TV Unesp ou na página no Facebook. Até amanhã. Tchau.